Crianças de 2 a 4 anos já podem praticar jiu-jitsu? Será que essas crianças conseguem aprender os golpes de jiu-jitsu? Professor, se essa é uma dúvida que você tem em relação a como montar suas aulas e atender a esse público, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender se elas aprendem jiu-jitsu, como devem ser as aulas e qual é o posicionamento das ciências e da medicina em relação a isso. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Suzane Andrade, sou faixa preta de jiu-jitsu, especialista em jiu-jitsu na primeira infância. Professor, quando eu ainda estava na faixa azul, sendo instrutora de jiu-jitsu infantil, eu entendi uma coisa. A minha graduação me ensinava a lutar. Ela não me ensinava a ensinar. E foi então que eu decidi fazer uma pós-graduação em psicomotricidade e depois fiz uma faculdade de educação física. E sustentei duas teses baseadas em como o jiu-jitsu pode ter benefícios para crianças de 2 a 4 anos de idade. Então, sobre esse assunto, você pode seguir comigo porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. E vamos entender uma coisa. Professor, a CBJJ e a IBJJF não regulamentam treinos de jiu-jitsu para crianças de 2 a 4 anos de idade. Segundo a CBJJ, as crianças podem começar a partir de 4 anos. E aí eu preciso que você entenda uma coisa. A CBJJ foi criada em 1994, mesma década em que estavam sendo descobertas as neurociências, que foi conhecida como a década do cérebro, 1990. Por quê? Foram as grandes descobertas. Então, quando a CBJJ foi criada, ainda não havia toda a gama de estudo científico que a gente tem acesso hoje. Ou seja, criou-se um gap ali a partir de 4 anos de idade. Mesmo porque a CBJJ foi criada com o intuito de regulamentar as competições de jiu-jitsu. E aqui a gente precisa seguir outro caminho. Por quê? Quando a gente fala de crianças de 2 a 4 anos, o que a medicina nos traz? A Sociedade Brasileira de Pediatria nos diz que essas crianças, a partir de 2 anos de idade, já precisam se movimentar diariamente 180 minutos por dia. Mas não é qualquer atividade, professor. Não é em qualquer ambiente, professor. Essas atividades precisam ter intenção pedagógica, precisam ser lúdicas para que a criança consiga realizar. Ou seja, se eu tenho um foco exclusivamente na competição, eu não estou apto a atender o público a partir de 2 anos de idade. Por quê? Porque eu vou estar indo de encontro ao que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria me recomenda. E o que a neurociência nos diz em relação a isso? As crianças de 2 a 4 anos estão numa janela de aprendizagem. Dizem que é a janela de oportunidade, a janela de ouro, vulgarmente falando. Por quê? É a fase onde o cérebro é como se fosse uma esponja, ele está fazendo várias conexões neurais ao mesmo tempo. E quanto mais conexão neural eu consigo trazer para essa criança, melhor vai ser o desenvolvimento dela ao longo da trajetória dela. Então, quando uma criança começa a praticar jiu-jitsu com 2 anos de idade, desde que, professor, esse espaço tenha estrutura, organização e método para atender essa criança, o que eu faço na vida dessa criança? Ela vai lá na frente, quando ela começar a desenvolver as habilidades de escrita, quando ela começar a ter uma integração social, quando ela começar a ter que lidar com as próprias emoções, essa criança já vai estar preparada para a vida, já vai estar preparada para a fase dela escolar. Por quê? Porque ela começou inicialmente num esporte com um professor capacitado, um professor que entende que uma aula infantil, ela precisa de estrutura. Por quê? Eu não posso tratar a criança como um mini adulto. Essa aula infantil precisa ter uma rotina previsível, porque a criança, quando não tem rotina, ela torna o tatame um caos. Terceiro, a linguagem do professor precisa estar ajustada
a linguagem da criança. Não adianta eu saber muito jiu-jitsu, não adianta eu colecionar medalhas e títulos se eu não sei traduzir o que eu sei de jiu-jitsu para um cérebro infantil. Então, esse professor precisa ter a dupla graduação, ou seja, a faixa que ele amarra na cintura, que simboliza a hierarquia dele dentro do jiu-jitsu, e a faixa de quem sabe ensinar a um cérebro infantil a uma linguagem adaptada. Porque a técnica também vai ser adaptada a essa criança. E professor, esqueça isso de só passar movimentos coordenativos. Os movimentos coordenativos, desenvolver as habilidades motoras são importantes, mas eu consigo trabalhar jiu-jitsu com uma criança de 2 anos de idade desde o dia 1 que essa criança está comigo, porque o cérebro dessa criança está apto a aprender. Se eu respeitar as habilidades motoras que aquela criança tem para me entregar e desenvolver as habilidades motoras que eu preciso trabalhar a técnica, essa criança consegue fazer tudo o que eu pedir a ela, desde que eu tenha estrutura, organização e método. Então, professor, o que a gente precisa entender desse vídeo? A CBJJ não regulamenta o atendimento a crianças a partir de 2 anos de idade. Perante a CBJJ, só existe jiu-jitsu a partir de 4 anos de idade. Só que a medicina e a ciência me provam exatamente o oposto. Desde que eu tenha habilidades, que eu tenha o conhecimento certo para transferir e atender aquela faixa etária. Ou seja, uma criança de 2 a 4 anos já pode treinar jiu-jitsu, mas não pode treinar em jiu-jitsu em qualquer lugar ou com qualquer professor. Se você é professor de jiu-jitsu e quer aprender a dar aulas para crianças de 2 a 4 anos, clica nesse link aqui embaixo e aguarde no nosso grupo, porque lá você vai saber tudo sobre como fazer parte do método LEAD, um método desenvolvido a capacitar professores a atenderem crianças nessa faixa etária. E se você é pai e é mãe e está buscando um lugar especializado, tome muito cuidado, pesquise se essa escola tem método, qual é o método usado nessa escola, observe uma aula antes de matricular o seu filho, porque uma aula de jiu-jitsu infantil para essa faixa etária não é uma aula de adulto onde a gente coloca tudo no diminutivo e uma brincadeira no final. Pelo contrário, ela precisa respeitar as habilidades motoras, as habilidades sociais e as habilidades cognitivas da criança. Caso contrário, essa criança vai se frustrar, vai ficar mais irritadiça e não vai querer participar das aulas. Então ela vai pegar uma aversão ao tatame. Então tenham muito cuidado em relação a isso. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu te convido a se inscrever nesse canal. Os